A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, acaba de publicar o relatório que vocês veem agora ao meu lado. Um que pontua muita coisa. A começar por como a IA pode definir não só o futuro da indústria, mas ah, o futuro da geopolítica e das relações internacionais. Eu quero passar aqui com vocês pelo que diz o relatório, que pontua uma coisa que não é nova: o Partido Comunista Chinês utilizando-se então de inteligência artificial americana, nesse caso o ChatGPT, para lidar com operações de influência. Vocês estão acompanhando aqui o relatório ao meu lado. Ele cita contas do ChatGPT ligadas à China que foram barradas da plataforma por utilizar o ChatGPT para promover narrativas e manipular o debate sobre como, dentro dos Estados Unidos, a política pública sobre IA vai ser formatada. A campanha tinha duas vertentes principais, relata a OpenAI. Ia por um lado gerando comentários nas redes sociais que criticavam a construção de centros de dados. Já vou falar mais a respeito do assunto e por que isso é uma pauta tão crítica nos Estados Unidos. Isso era um dos pontos da campanha. Por outro lado, gerava comentários criticando as tarifas, não em termos gerais, mas ligadas especificamente à indústria tecnológica. Nesse sentido, a gente fala de sanções que impedem, por exemplo, o livre fluxo de chips para ir rumo à China, para que possam ser utilizados em empreitadas ligadas ao Partido Comunista Chinês para o desenvolvimento de IA. A informação é essa. Agora damos juntos um passo para trás, porque essa notícia traz muito a puxar pelo fio da meada, muito pano para manga, para entender algumas coisas maiores. A seguir eu dou perspectiva para que a gente possa entender o quão crítico isso é, e porque esse relatório, que pode parecer uma coisa de menor relevância internacionalmente, abre o panorama para um debate muito mais amplo. Vou falar de dois pontos principais para a gente começar essa conversa. O primeiro, no lado interno, o home front, a frente interna dos Estados Unidos, e como isso pode afetar a forma como a IA afeta a economia americana. A disputa pela supremacia do próximo século passa por que economia vai conseguir disparar na frente. Agora os data centers são palco dessa controvérsia, os imensos centros de processamento de dados dos quais a IA depende. O debate sobre como eles vão ser regulados, em estado a estado nos Estados Unidos ou de forma federal, de como eles poderão ser instalados, colocados em diferentes comunidades, pode ser um fator determinante para se a economia americana continua ou não a liderar frente à China em IA. E precisamente esse era um dos alvos dessa campanha de desinformação chinesa. Uso de energia, impacto na compra de terrenos, são todos assuntos que permeiam a mente do eleitor americano, o quanto é o que se vê na pesquisa de agora. Isso é uma pesquisa da Reuters, junto à Ipsos, até mesma pesquisa que fazia a investigação que a gente citou agora há pouco, no tópico onde falávamos sobre o Reino Unido. Vamos lá. Podemos voltar, Daniel. Eu quero ler a manchete aqui com o público. Aqui você lê, no topo da manchete, americanos estão conscientes, estão pesados sobre os data centers aumentando em função da IA. É o que mostra essa pesquisa Reuters Ipsos. E aí eu leio até com vocês trechos. Primeiro ponto, apenas 1 em cada 3 americanos aprova o ritmo acelerado da construção de centros de dados que apoiam a inteligência artificial, e a maioria iria se opor à construção de um em sua própria comunidade. Isso reflete um descontentamento generalizado sobre o boom de data centers nos Estados Unidos. E ainda fala que essa questão está em alta na mente dos eleitores e das campanhas políticas antes das eleições de meio mandato em 3 de novembro. Se a gente falava como a guerra no Irã e a alta no preço dos combustíveis poderiam ser um fator decisivo para se Trump mantém ou não uma maioria no Congresso, os data centers parecem ser outro fator que está em alta prioridade para o eleitor americano. Falou aí sobre as comunidades. Outro dado dessa pesquisa, só 14% dos respondentes disseram que não tinha problema ter um data center perto da sua casa. Agora são 710 operados nos Estados Unidos. Isso deve mais do que dobrar. A CleanView, uma empresa que rastreia os centros de dados, fala em 1.062 projetos, ou em construção ou planejados. E segundo a Reuters, os democratas, a oposição agora nos Estados Unidos, incluindo até, cita um congressista, o Graham Plattner, do Maine, estão fazendo campanha com base nesses pontos especificamente, os data centers e como eles podem ser utilizados eleitoralmente, falando sobre aumento do preço da eletricidade e indisponibilidade de terrenos. Por aí a gente entende o quão crítico isso é internamente e por que também apostar em campanhas de desinformação e influência pública com isso por parte do Partido Comunista Chinês geraria ampla divisão. Data centers, a economia americana, as campanhas que agora a OpenAI denuncia. Esse é um dos pontos para entender o quão complexo é o assunto.
Mas faço um segundo ponto, que nos ajuda a entender como isso extrapola demais os Estados Unidos. Extrapola só uma campanha de influência e passa a ser uma coisa que afeta não só o mundo todo, bem, melhor dizendo, o Brasil está dentro do mundo, mas não só o Brasil, como o mundo todo, nas disputas que vão moldar o próximo século. Isso pode mesmo entrar no debate quanto à habilidade dos Estados Unidos de ser o provedor preferencial de IA e ter impacto direto na disputa pelo próximo século. Capacidade militar e os acordos que vão calcificar as alianças. Vamos entender isso. Aqui eu tenho um press release, uma nota à imprensa que vem do Grok, ou melhor dizendo, da empresa que opera o Grok, a xAI, empresa de IA de Elon Musk. Isso é uma nota conjunta que foi divulgada tanto por Musk quanto pelo presidente Nayib Bukele de El Salvador, que está tão em alta no debate sobre segurança pública. É um acordo onde se anuncia uma parceria entre El Salvador e o Grok para lançar, aspas, o primeiro Programa Nacional de Educação alimentado por IA do mundo, e fala que nos próximos anos o Grok vai ser implementado em mais de 5.000 escolas públicas, oferecendo aprendizado para mais de 1 milhão de alunos. O Grok sendo utilizado nas escolas públicas, desde auxílio na preparação da grade dos professores, a forma como os alunos estudam o material. Rapidamente se percebe o seguinte: agora, um acordo de educação em El Salvador, mas já se fala sobre IA sendo amplamente utilizada para a saúde. Em breve isso pode permear setores vastos, a burocracia de países inteiros. E com esse gancho eu acho que se traduz o quão grave é o debate a respeito do assunto. Por exemplo, se a burocracia de um país inteiro for automatizada através de uma IA americana ou chinesa, DeepSeek ou Claude, por exemplo, ali se fala sobre um cenário onde isso pode calcificar alianças para o quê? Os próximos 10, 100 anos? A ver como as tecnologias se desdobram, mas rapidamente se vê. Isso é uma ferramenta de influência que pode ter consequências nas relações internacionais de longo prazo. O exemplo do Grok em El Salvador é um. Por aí, quando se fala sobre quem sai na frente na corrida de IA e uma campanha de desinformação para impedir que, por exemplo, Trump imponha sanções à exportação de tecnologia à China, ou para gerar divisão no debate sobre a construção de centros de dados nos Estados Unidos, bem, isso ganha um novo ângulo. Aquele relatório vai muito além de uma mera campanha de desinformação quanto a data centers sem consequência. Afeta uma disputa que penetra a economia americana e as relações internacionais. Mais cedo, quando o DeepSeek foi lançado, Trump chegou a falar que era qual era o termo em inglês? Wake-up call, que era um chamado para acordar para as empresas americanas, e analistas comparavam com o lançamento do Sputnik em 57 pela União Soviética, um momento onde tem que haver um disparar de urgência tecnológica pelas empresas americanas. E isso tudo se enquadra nessa disputa. Para encerrar o segmento, eu quero adicionar que o ChatGPT já pegou esse tipo de coisa acontecendo antes, tá? Tem aqui alguns relatórios e vamos brevemente passar por eles. Daniel, passa comigo na tela. Uso malicioso já para fazer operações de desinformação quanto a Taiwan. Um update aí em fevereiro de 2025, publicado pela OpenAI. Aí o sumário executivo. E depois teve outro lá atrás em 2024. Campanhas como a Spamoflash, que é bem documentada, falando especificamente sobre contas falsas e disseminação em massa de informação divisiva. Aí a gente tem o panorama e consegue acompanhar melhor esse cenário. Campanhas que envolviam a criação em massa de contas falsas e, se agora se fala de divisão com data centers, pegava uma série de pautas para gerar falta de coesão interna e minar o debate público nos Estados Unidos. Um cenário onde a gente entende rapidamente como essas tecnologias não só moldam a economia, mas também, muito mais que isso, política interna, espionagem e as relações internacionais, como eu já recuperava.